Olha, eu quero que você feche os olhos por um segundo e imagine comigo. Floresta de Argonne, França, noite de 14 de maio de 1918. Escuridão total. Aquele silêncio pesado que só existe antes de algo muito ruim acontecer. E aí, no meio do nada, dois soldados americanos ouvem um som. Um estalo baixinho. Alguém cortando arame farpado na escuridão. Você sabe o que isso significa? Significa que o inimigo está vindo. Um desses soldados se chama William Henry Johnson, cara negro de Albany, Nova York. Antes da guerra, ele carregava malas na estação de trem. Trabalho humilde, sabe? Mas ele largou tudo para se alistar na Guarda Nacional. E olha, Henry Johnson não era surdo, não tinha nenhuma deficiência física. Mas naquela noite, ele estava numa situação que parecia impossível. Sozinho, ferido, contra dezenas de soldados alemães. E, cara, ele transformou essa desvantagem numa vantagem letal que salvou o pelotão inteiro e mudou o rumo daquela incursão inimiga. Como é que um homem sozinho repele dezenas de alemães, leva 21 ferimentos e ainda impede que o inimigo capture seu companheiro e rompa as linhas aliadas? Eu vou te contar essa história agora. E olha, isso não é lenda urbana não. Tudo isso está documentado em relatórios militares franceses, na citação oficial da Croix de Guerre, em jornais da época como o New York World e o Saturday Evening Post. Henry Johnson virou o primeiro herói americano da Primeira Guerra Mundial. Deixa eu te mostrar como. Antes de entrar na batalha em si, você precisa entender o contexto. Estamos em 1918, auge da Primeira Guerra Mundial. Milhões de pessoas já tinham morrido nas trincheiras lamacentas, com ataques de gás venenoso, artilharia explodindo sem parar. Os Estados Unidos entraram na guerra em 1917. Mas aqui vai um detalhe importante. O exército americano era segregado por lei. Isso mesmo, as leis Jim Crow do Sul se aplicavam até nas forças armadas. Então, soldados negros como o Johnson, eles enfrentavam dois inimigos. Os alemães lá na frente e o racismo institucional nas próprias trincheiras. Johnson se alistou na 15ª Infantaria de Nova York, uma unidade formada só por soldados negros. O apelido deles? Harlem Hellfighters, combatentes do inferno do Harlem. Esse nome já diz tudo. Eles treinaram em Spartanburg, Carolina do Sul. Mas sabe o que aconteceu? O prefeito da cidade declarou publicamente que soldados negros não eram bem-vindos ali. Ele tinha medo de violência racial. Então, a unidade foi transferida de volta para Nova York. E aqui vem a parte bizarra. Sem opções nos Estados Unidos, os aliados literalmente doaram essa unidade para os franceses. Isso mesmo. Tipo, olha, a gente não quer esses caras, vocês querem? Os franceses tinham menos preconceito racial e estavam desesperados por reforços. Então, os Harlem Hellfighters serviram sob comando francês na frente ocidental. Eles participaram das campanhas de Champagne-Marne, Meuse e Argonne e Alsácia em 1918. E escuta isso, eles passaram 191 dias ininterruptos nas trincheiras, mais tempo do que qualquer outra unidade americana. Deixa isso afundar. Nenhuma outra unidade dos Estados Unidos ficou tanto tempo direto na linha de frente. Agora, os padrões médicos de recrutamento da época eram meio rigorosos, mas ao mesmo tempo inconsistentes, principalmente para minorias. Os relatórios do Exército dos Estados Unidos de 1917 exigiam exames auditivos básicos, usavam diapasões, faziam sussurros a certas distâncias, tudo para detectar surdez que pudesse comprometer a comunicação em combate. Mas para soldados como Johnson, que não tinham deficiências documentadas, o foco era na aptidão física geral. O dossiê de alistamento dele, que está preservado nos arquivos do National Museum of the United States Army, não menciona nenhum problema auditivo. Ele era um cara comum, 32 anos, 1,65 m de altura, com experiência em trabalhos manuais que exigiam você estar sempre alerta. Mas aqui vai uma pergunta interessante. Será que a audição dele, treinada durante anos vigiando trens e ruas movimentadas de Nova York, se tornou decisiva naquela noite? Os relatos sugerem que sim. Johnson detectou os alemães antes que eles o vissem. Isso deu a ele alguns segundos preciosos para reagir. E na guerra,
Segundos fazem toda a diferença. Agora vamos para a noite do caos. Depois da meia-noite de 15 de maio de 1918, Johnson e o companheiro dele, um soldado chamado Needham Roberts, estão de sentinela no 369 Regimento de Infantaria. Eles estão guardando um posto avançado perto de uma ponte na floresta de Argonne. Essa região é densa, cheia de carvalhos e vegetação rasteira, perfeita para emboscadas alemãs. O silêncio da noite é quebrado pelo som de cortadores de arame. Esse é um sinal clássico de incursão inimiga. De acordo com o relatório oficial francês que foi submetido depois do incidente, pelo menos 12 soldados alemães estavam avançando. Algumas estimativas cruzadas de jornais da época falam em até 24. O objetivo deles? Capturar prisioneiros e semear pânico nas linhas aliadas. Johnson, sempre alerta, abre uma caixa de granadas e ordena que Roberts corra para alertar os franceses. Mas Roberts volta para ajudar, e de repente os dois estão sob fogo intenso. Os relatórios médicos de Veterans Affairs de 1927, quando concederam incapacidade total a ele por tuberculose e ferimentos, destacam que as lesões o deixaram surdo em um ouvido. Mas antes da batalha, aquela percepção aguçada permitiu que ele ditasse o ritmo do combate. Ele não esperou reforços. Ele agiu como uma força de um homem só. Usou o terreno da floresta para emboscar os atacantes em grupos pequenos. Os alemães eram treinados para raids rápidos. Eles esperavam surpresa. Johnson inverteu o jogo, transformou defesa em contra-ataque feroz. Testemunhos de Roberts, publicados no New York World em junho de 1918, dizem mais ou menos assim: ele lutou como um demônio, salvando-me da captura certa. A imprensa negra ergueu Johnson como símbolo de masculinidade negra, de coragem. A imprensa branca deu a ele o apelido de Black Death, Morte Negra. Um tributo relutante, mas um tributo. A fama veio rápido, mas o reconhecimento americano, cara, isso demorou décadas. Os franceses o promoveram a sargento e deram a ele a Croix de Guerra com palma dourada, uma das 170 concedidas aos Hellfighters. Os jornais americanos, que estavam livres de censura porque a unidade servia sob comando francês, publicaram a Batalha de Henry Johnson como a primeira história de heroísmo yankee da guerra. Ele desfilou em Paris e Nova York, mas o exército dos Estados Unidos ignorou ele por décadas, por causa do racismo. Os registros de alta dele não mencionavam ferimentos. Isso negou a ele a pensão por invalidez. De volta a Albany, ele tentou retomar o trabalho de carregador de malas, mas as sequelas, dores crônicas, infecções impediram. Os registros da Veterans Affairs confirmam visitas médicas mensais até a morte dele por miocardite em 1º de julho de 1929. Ele tinha apenas 32 anos. Foi sepultado no Arlington National Cemetery. Décadas depois, a justiça finalmente chegou. Em 1996, ele ganhou a Purple Heart postumamente. Em 2002, a Distinguished Service Cross. E, finalmente, em 2 de junho de 2015, o presidente Barack Obama concedeu a ele a Medal of Honor na Casa Branca. Obama citou o relatório oficial. Private Johnson expôs-se a grave perigo, travando o combate corpo a corpo, segurando a força inimiga até a retirada. Obama resumiu assim: sabemos quem você é, o que fez por nós. Somos eternamente gratos. A história de Johnson não é só sobre bravura individual. É um lembrete de como o sistema transformava potenciais desvantagens em forças letais. Na Primeira Guerra, onde surdez literal poderia ser fatal no meio de ordens gritadas, a audição afiada de Johnson e a determinação dele provaram que a verdadeira deficiência era subestimar ele. Agora, tem algumas controvérsias? Claro. Algumas fontes divergem no número exato de alemães, 12 ou 24. Isso é comum em relatos de combate noturno sem sobreviventes inimigos para confirmar os números. A versão mais aceita, baseada em relatórios franceses e na citação da Medal of Honor, é de pelo menos 12 alemães, com Johnson causando baixas significativas. Tem outro herói, Louis Kukla, que também foi condecorado com a Medal of Honor no mesmo regimento aliado. Ele teve feitos parecidos, mas sem aquele elemento de isolamento extremo. Johnson continua único.
Essa narrativa foi tecida a partir de telegramas franceses de 1918, diários regimentais dos Hellfighters e investigações do Departamento de Defesa de 2015. Ela mostra como um soldado comum virou lenda. Se a história de Henry Johnson te impactou, se inscreve no canal para mais relatos reais da Grande Guerra e me conta nos comentários, o que você acha que faria no posto avançado dele? Compartilha esse vídeo para que mais pessoas conheçam esses heróis esquecidos.